Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus, mesmo que pela internet, mas nós estamos todos juntos em espírito. Você que é da igreja do Jardim Licínia, você que é da Congregação Esperança, sejam bem-vindos, graça e paz. Você que nos assiste, amigo, companheiro, ou que viu pela internet pela primeira vez, obrigado pela oportunidade que você nos dá de estarmos juntos com você aí no seu lar. Eu queria convidar vocês, para a gente dar início a este culto, a lermos no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 124. Então, abra aí na sua casa a sua Bíblia. Nós faremos a leitura no livro do Salmo 124. E nos diz o salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É neste nome, é para esse Deus que nós estamos aqui, juntos, louvando ao Senhor. Nós vamos passar agora aos cânticos. Amém, glória a Deus, irmãos, você que nos assiste, vamos adorar ao Senhor, agora com esse cântico que diz: bendirei o teu nome. Temos muito ao que bendizer ao Senhor. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e eu te convido a se colocar de pé na tua casa, e vamos adorar com bastante alegria no coração, cantando isso, pelas bênçãos, pelo cuidado do nosso Deus. Celebre a Ele, entregue a Ele o seu melhor. Eu te bendirei quando as tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem,
bendizer e glorificar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, quando há alegria e quando há aflição. Nós sabemos que temos um Deus que tem cuidado de nós, e isso traz paz ao nosso coração. Temos um Deus vivo cuidando de cada um de nós. E esse louvor, ele exalta o nome de Jesus, que diz: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Só a Ti confiarei. Declare isso. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, o motivo da nossa adoração. Recebe, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Diga: Tu és digno. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação. Adore, declare o nome do Senhor. Ele é digno de louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
Queremos o teu reino, Senhor. Reina sobre nós. Declare: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. diga mais forte: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. diga só Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor, porque cremos e sabemos que o Senhor é Deus grandioso, Deus que criou todas as coisas, Deus que mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir aqui neste mundo, morrer no nosso lugar. Seu corpo foi esmagado, seu sangue foi entregue por cada um de nós, e nós te engrandecemos por isso, Pai, porque sabemos e reconhecemos da tua grandeza, mas mesmo assim o Senhor se fez homem como nós, se tornou tão pequeno, mas como Deus, nos deu uma grande lição e acima de tudo, nos deu salvação, nos deu nova esperança no sangue de Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor permite que estejamos neste lugar, permite que estejamos juntos pela internet, em vários lugares, seja deste planeta, mas nós sabemos que tudo isso é o Senhor, é o teu Espírito trabalhando e mudando e transformando vidas. Bendito seja, Pai, o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós podemos estar aqui. E bendito seja o Senhor, que ouve a nossa oração. Louvado seja o Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido vocês para, neste momento de intercessão, nós estarmos lendo na carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no seu capítulo 2, leremos os versículos 1 e 2. Convido você então para que abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, leremos os versos 1 e 2. 1 a 4, desculpa. Antes de tudo, pois, exorte que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós queremos, neste momento, que nós tenhamos um tempo onde possamos estar colocando diante do Senhor as nossas vidas, possamos estar colocando diante do Senhor, como diz aqui no texto, as nossas autoridades, o presidente da República, a Câmara dos Deputados, o Senado, o governador de São Paulo, a Câmara Legislativa de São Paulo,
o prefeito, os vereadores que foram eleitos e tomaram posse agora, a situação mundial, a pandemia. Vamos nos lembrar também daqueles que têm colocado diante do Senhor também as suas dificuldades, as suas necessidades, orações por aqueles que sofrem com a Covid-19, que estão internados, aqueles que estão em casa também, que Deus possa estar abençoando. Orar também por aqueles que estão padecendo, estão sendo angustiados mesmo por câncer, uma doença tão terrível, que o Senhor esteja com eles. Aqueles que estão passando por angústias, dificuldades, depressão, tantas coisas que têm enchido muitas vezes o nosso coração, mas que Deus possa, através do seu Espírito Santo, estar mudando o coração de cada um de nós. Então vamos colocar diante de Deus a nossa vida, essas angústias, essas orações que foram colocadas diante de nós. Depois eu vou pedir para a Denise que esteja orando por todos nós. Vamos tirar um tempinho aí, um minutinho, né? Vamos estar orando todos juntos, e depois disso a Denise estará orando por todos nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor, pois sabemos que o Senhor é misericordioso, é o Senhor que nos enche de graça, ó Pai, é o Senhor que nos livra de todos os males, ó Pai. Te agradecemos por tudo isso. Somos tão pequenos, tão indefesos, e sabemos que nada seríamos sem Ti, Senhor. Te agradecemos então por nossas vidas, e te pedimos nesse momento, Senhor, por nosso país, por nosso mundo, a situação de pandemia, outros tantos problemas, Senhor, que nos assolam, tantas dificuldades, fome, violência, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e sabemos que esses males fazem parte do pecado desse mundo, Senhor, e sabemos que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Senhor, e te agradecemos por isso. Nos colocamos, Senhor, nos teus braços, nos colocamos, ó Pai, na tua vontade, Senhor, pois sabemos que nenhuma gota de chuva cai se não for da tua vontade, Senhor, e confiamos nela, Senhor. Pedimos, Senhor, por toda a liderança do nosso país, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, toda a liderança política, Senhor, que o Senhor atue, que esses homens possam entender que só o Senhor é rei, que ali ninguém é rei, só o Senhor é rei, ó Pai, e que tudo isso que está acontecendo, Senhor, possa ser, Senhor, direcionado por Ti. Sabemos que muitas vezes os homens não buscam a Ti, não pedem a Tua orientação, Senhor, mas sabemos que o quanto precisamos de Ti, que uma nação que não clama a Deus não tem Deus, mas sabemos que se clamarmos, o Senhor inclinará os seus ouvidos e nos ouvirá, ó Pai, e é isso que nós te pedimos agora, Senhor. Tantas pessoas passando por enfermidades, dificuldade de desemprego, dificuldades psicológicas, de outros graus, Senhor, mas o Senhor sabe de cada coisa, Senhor. E sabemos que o Senhor tem agido na vida da sua igreja, Senhor. E te agradecemos por isso, porque sabemos de tantos milagres, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Mas ainda assim há muito o que pedir, Senhor, porque nós precisamos muito de Ti. E assim, principalmente, Senhor, atue em todo tempo na nossa vida espiritual, Senhor. Que os nossos corações estejam sempre cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós possamos estar sempre cheios de vontade de buscar a Ti, de ler a Tua palavra, de orar, Senhor, e que nós não esqueçamos em nenhum momento que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Agradecemos porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e nos livrar dos pecados, pedindo perdão por eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por esses momentos que nós temos. E eu queria que você cantasse comigo o hino de número 112, vai estar passando aí na legenda para você também. E ele diz o seguinte: e se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Sempre conosco
estar. Vamos cantar este hino com bastante alegria, crendo nesse Deus poderoso e maravilhoso, porque é por Ele, para Ele que nós vivemos. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual astro que brilha na escuridão, a mais linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus nos promete, sempre comigo está. As luzes do mundo se apagarão, os dias mais belos breve passarão. Jesus no mundo não se extinguirá, e essa luz resplandente sempre em mim brilhará. Comigo estás, comigo estás. Sim, Jesus promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guiar. Se mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Amém. Jesus nos promete sempre conosco estar, e nós teremos agora a pregação com o pastor Darcy, que estará conosco. Graça e paz, Deus seja louvado. Deus está comigo, Deus está com você. E é nessa certeza que nós aqui estamos reunidos para agradecer ao Senhor, para interceder pela sua vida e para ouvir o que Deus tem na sua palavra para o seu coração. Que bom que você está aí do outro lado, está aí acompanhando-nos
nesse culto online. Nós estamos na presença de Deus e queremos que você também esteja e permaneça na presença de Deus, dependendo inteiramente da sua graça, do seu poder. Que Deus te abençoe. Você que está nos acompanhando, seja da igreja ou não, importante é que a sua presença, o fato de você estar nos assistindo, certamente haverá bênção para a sua vida, mas também para a nossa, porque nós estamos juntos, estamos unidos no mesmo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Nós vamos ler no texto da palavra para a nossa reflexão nessa noite. Então vamos ler a palavra de Deus no capítulo de número 19 do segundo livro dos Reis, capítulo 19, nós leremos a partir do primeiro versículo até o 7º versículo. Então diz assim a palavra do Senhor: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sibena, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. Filhos são chegados a hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Diz isto a vosso rei, a vosso senhor. Assim diz o Senhor Deus: Não temas, por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O versículo 3º é o versículo que nós queremos enfatizar, e quando o rei, diante da perspectiva de uma invasão da Síria, através do rei Senaqueribe, ele se angustia na presença de Deus e diz o seguinte: os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústias. Muito bem, nós queremos trazer a você essa palavra, mas antes nós queremos orar pedindo a direção de Deus, para que Deus conduza a nossa palavra, conduza também a nossa reflexão, para que ela seja de grande benfeitoria para a sua vida, e grande benefício para a sua vida. Então, nesse momento, eu quero orar com você e por você na presença de Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome. A tua palavra foi aberta, o texto foi lido, e agora, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza para que possamos tirar lições preciosíssimas
para as nossas vidas, ó Deus, em especial para nós que estamos vivendo dias de tanta incerteza. E essas incertezas, ó Pai, elas têm trazido a angústia a corações que estão vivendo momentos difíceis, momentos, ó Pai, sem solução, momentos, Senhor, de espera. Então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esse coração que está ouvindo nesse momento, que está participando nesse momento desse culto, que o Espírito Santo do Senhor interfira, invada essa vida, esse coração, para que após esse culto, nós tenhamos a certeza, tenhamos a convicção de que o Senhor falou conosco. E se o Senhor falou conosco, nós podemos descansar na Tua palavra. Assim nós oramos e assim nós agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Diga um amém aí. Não vou ouvir, mas você pode dizer, eu estou aqui atento. Aqui o povo está dizendo amém, tá? Amém? Amém. Olha, ouviram? O amém daqui foi bem forte, graças a Deus. Muito bem. A angústia é um sentimento que invade o nosso coração em detrimento de alguma situação que nós possamos estar vivendo. No caso, uma situação desfavorável. Quando nós passamos por momentos de incertezas nas nossas vidas, em nossa vida, então nós percebemos que a angústia, ela se faz presente. E não foi diferente com o rei Ezequias. O rei Ezequias viveu um momento ímpar na sua vida. E é interessante, porque no livro das Crônicas, no capítulo 32, nós encontramos a palavra de Deus. O texto de Crônicas é um texto que narra a mesma situação do capítulo 18, 19, ali do segundo livro dos reis. Então, nesse livro, quando inicia esse momento em que a angústia toma o rei Ezequias, preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Capítulo 32, primeiro versículo, diz-nos assim: depois destas coisas e desta fidelidade, preste bem atenção, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Jerusalém ficava no território de Judá. E Jerusalém era uma cidade onde o rei habitava, e ele estava ali possivelmente, conforme nós vamos ler depois, no capítulo 18, diz a palavra no versículo 23, ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Então, possivelmente, porque diz a palavra, conforme está registrado aqui no texto, o rei tomou conta de toda Judá, e Jerusalém ficou ilhada. Estava, como no dizer comum, popular, em relação à angústia, estava apertada, porque a angústia é isso, é o aperto que você sente, é a pressão que te envolve em situações desfavoráveis, em que você percebe que alguma coisa de mal está para acontecer. E vejam que, conforme nós lemos lá no capítulo 32, do segundo livro das Crônicas, as Crônicas dos Reis, então, depois destas coisas, depois desta fidelidade, é que veio quem?
Senaqueribe. Veio através do seu comandante, Rabsaqué, com todo aquele exército, e depois nós observaremos que era um exército enorme, 185 mil pessoas, contra, lógico, toda Judá, porque o povo estava espalhado nas cidades, nas aldeias, mas especialmente ali em Jerusalém. O povo cercou, tanto que o rei Ezequias, antes que o povo chegasse a Jerusalém, ele pediu que aterrassem os poços d'água, que fizesse alguma coisa com o rio que por ali passava, para evitar que esses incircuncisos, esses inimigos, de repente fizessem ali uso daquilo que o povo poderia fazer no caso. Mas muito bem, depois desta fidelidade, percebam bem isso aqui. Qual a fidelidade? No capítulo 32 do livro das Crônicas, nós vamos encontrar ali, detalhadamente, uma grande restauração. O rei Ezequias mandou fazer uma grande reforma, porque até mesmo o templo havia sido fechado. Vejam que no capítulo 32 nós encontramos que o rei mandou abrir as portas do templo, porque o templo estava fechado ao povo que estava ali, que vinha até Jerusalém para erguer suas orações, para apresentar sua adoração diante de Deus. O templo estava fechado e na sua época ele mandou abrir o templo. E depois nós veremos o quão importante é a casa de Deus para o povo de Deus. É lógico que nós estamos afastados da casa de Deus, mas não estamos longe da presença de Deus. Nós nos mantemos na sua presença através dos cultos online, através dos ensinamentos, das orações, através da palavra que nós temos lido, através da fé que nós temos, que através dela nós nos apresentamos diante do Senhor diariamente, porque o justo vive pela fé. Então, meus queridos irmãos, nós queremos mostrar para você que depois da fidelidade do rei Ezequias, que fez uma grande reforma ali para o povo de Israel, porque o povo estava completamente afastado de Deus. Infelizmente, o seu pai, conforme diz aqui o capítulo 18, diz aqui, versículo 1 de 2 Reis, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então vejo que através do reinado de Acás, ficou muita coisa a desejar com relação à reforma. E quando Ezequias assumiu o reinado com a morte do seu pai Acás, percebam que o versículo de número 4, a partir do 4, especificamente no 4, mas conforme dissemos, no capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, existe ali uma sequência dos feitos de Ezequias, um histórico dos feitos de Ezequias para purificar o templo, para abençoar o povo de Israel. Então diz aqui, removeu altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Neustã quer dizer serpente de bronze. Então vejam que quem narra essa história faz menção à serpente do deserto, capítulo 21 de Números, do livro de Números, diz que o povo andou muito ansioso, falando muito, desprezando o poder de Deus, desprezando
a bondade de Deus ali no deserto. O povo queria voltar para o Egito, achou que no Egito estava melhor, mesmo na escravidão. Então o povo começou a reclamar, a murmurar de Deus. Então Deus mandou algumas serpentes para que mordessem aquelas pessoas e elas vieram a morrer. E quando eles perceberam que muitas pessoas estavam morrendo ali no arraial do povo de Israel, eles clamaram a Deus, foram até Moisés, falaram: Moisés, interceda por nós, peça por nós a Deus, para que essas serpentes, elas sejam tiradas de nós. E Moisés, então, falando com Deus, Deus pediu a Moisés, falou a Moisés, o orientou, para que ele construísse uma serpente de bronze e a levantasse ao alto, para que a levantasse, para que ela pudesse ser vista, contemplada por aqueles que ainda estavam vivos, a fim de que, vendo aquela serpente, que é tipo de Cristo, depois do capítulo 3 do livro de João, nós vamos encontrar Jesus falando: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho também seja levantado. Então, quem olhava para aquela serpente de bronze, contemplava a Jesus Cristo, porque ela tipificava Jesus Cristo. E Jesus diz uma palavra, ainda no Evangelho de João, e diz: e eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Então, quando nós olhamos para Jesus, e a carta, o escritor aos Hebreus, diz que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é o consumador da fé. Ele é o consumador da fé. Então, olhando para Jesus, pela fé, olhando para Jesus, nós nos vemos livres da ação do inimigo sobre as nossas vidas. Então, Ezequias, percebendo que o povo estava adorando aquela serpente, o povo era chegado a um ídolo. Vejam que no capítulo 32 do livro de Êxodo, o povo construiu, através de Arão, um bezerro de ouro e se colocou diante daquele bezerro. E Arão, que era o sacerdote de Deus, que deveria ser o homem para orientar, para abençoar o povo, diz: eis aí o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Então foi uma blasfêmia muito grande. Lá também houve um morticínio, muitas pessoas morreram, e as pessoas tiveram que decidir para seguir a Deus ou para desviar totalmente dele. Então, às vezes na vida nós temos que tomar decisão. E o rei Ezequias tomou a decisão de destruir aquela serpente que estava sendo causa para o desvirtuamento do povo de Israel, que deveria ter simplesmente como Deus, o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo da escravidão. Muito bem, e é interessante observar, porque, muito embora aqui faça menção apenas no versículo 4 do capítulo 18, e como nós não temos tempo de ler todo o capítulo 31 e 32 lá do segundo livro das Crônicas, então nós vamos ver que ele fez uma reforma muito grande, porque o povo de Israel era chegado, como já dissemos, à idolatria. Então o povo estava voltado para isso, mas Ezequias, quando subiu ao trono, quando se tornou o rei ali de Israel, ele simplesmente purificou. Ele fez uma reforma geral. E às vezes também, meu irmão, minha irmã, na sua vida, você precisa fazer uma reforma. Olhe para dentro de você. O que não está certo? O que não está servindo para glorificar a Deus na sua vida? Desfaça disso. Volte-se para a palavra. Volte-se para o Senhor. E o Senhor te dará entendimento. A palavra de Deus nos diz lá na carta, Paulo escrevendo a Timóteo, e diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Então pondera, pare, pense, reflita, considere, é o que diz a palavra, para que você possa permitir que Deus faça essa mudança, essa transformação na sua vida, porque a palavra diz que nós precisamos ser transformados
através do quê? Da glória de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Mas ainda, continuando esse texto, que Ezequias, o rei Ezequias, ele, quando começou a reinar, com 25 anos, diz a palavra que ele reinou 29 anos. Então, esse período foi o período em que ele passou por situações também difíceis, porque teve um momento lá da sua enfermidade, após essa invasão da Síria, de Senaqueribe, e teve aquele momento também de uma enfermidade que Deus havia dito, Deus disse a ele, falou assim, olha, você irá morrer, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Novamente, Isaías, profeta, entra em cena e conversa com o rei, porque Deus havia dito, vai até Ezequias e fale para ele, fala com ele, que ele vai primeiro, diz a ele que ele morrerá. Mas depois Deus viu que o rei Ezequias orou na presença dele, entrou na presença dele em oração e suplicou e chorou. E é interessante esse aspecto, porque diz a palavra que Deus viu as lágrimas de Ezequias. Então Deus vê também as nossas lágrimas, porque as lágrimas traduzem muito aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está na nossa alma. Quando as lágrimas descem, Deus percebe, Deus vê, porque ninguém pode chorar simplesmente por chorar. As carpideiras, antigamente, as pessoas que eram contratadas para chorar os mortos, elas eram profissionais, mas nós não somos profissionais. Nós somos o que somos. Nós somos aquilo que está dentro de nós. Então percebam que quando Ezequias derramou a sua lágrima, diz a palavra que Deus viu as suas lágrimas. E Tiago diz que nós devemos lamentar e chorar. Tem uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, nós andamos com os nossos olhos secos demais. Precisamos chorar os nossos pecados, chorar as nossas necessidades, apresentar-nos diante de Deus, porque Deus está atento àquilo que se passa dentro de cada um de nós. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Então Deus sabe o que se passa no seu coração antes mesmo de nós nascermos. Deus já intervém, Deus já prepara para que o nosso caminhar na dependência dele seja um caminhar glorioso e vitorioso. Então o rei Ezequias, que tinha um compromisso real com Deus, porque se nós observarmos aqui, no versículo de número 5, a palavra diz o seguinte, confiou no Senhor, o rei confiou no Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha, esse é um testemunho maravilhoso. O rei Ezequias confiou em Deus de tal maneira que nem antes, nem depois dele, diz o historiador do livro de Reis, o escritor, não houve rei como ele, que confiasse no Senhor. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Os que confiam são como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Confie no Senhor aquilo que está dentro do seu coração, as suas ansiedades, as suas angústias, suas tristezas, seus motivos de lamentos. E é interessante que o livro dos Salmos, capítulo 116, eu quero ir a esse salmo, já que estamos falando sobre essa confiança, a propósito. A angústia não se acaba com ela com chás, chá de camomila ou chá de qualquer outra coisa. A angústia não se acaba com ela nos consultórios. A angústia,
ela só tem fim quando nós passamos a confiar em Deus. Foi o que aconteceu ali com Ezequias. Nós vimos que ele se angustiou porque ele é um ser humano, e todos nós, que a Bíblia, ela mostra o ser humano na sua essência. Então a Bíblia não faz menção de super-heróis, não. Fala de homens como nós, como você, como eu. E o apóstolo Paulo chegou a dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou, quer dizer, é pela graça. Não é por você, porque você, conforme nos diz lá, quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: nem sabes que és miserável, um pobre, um cego e nu, porque a igreja havia dito, eu não preciso de ninguém. Mas Jesus é tão misericordioso que ele se coloca na condição de você, pecador, de mim, pecador, e diz, eis que estou à porta, e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus sempre dá-nos uma oportunidade, mesmo que você esteja aí, quem sabe, mas confiar em Deus, como o próprio rei Senaqueribe, através de Rabsaqué, ele estava insultando não ao rei, mas o Deus do rei Ezequias, o Deus verdadeiro, dizendo, Ezequias confia no Deus, no seu Deus, mas ele não mandou destruir, ele não fez a sua reforma e não destituiu todos aqueles ídolos e não fez uma limpa, e agora que eles não existem, quer dizer, mas aqueles eram ídolos, eram deuses pagãos que estavam ali no meio do povo de Israel. Então Deus, na sua misericórdia, Ele atenta para a nossa oração, Ele sabe o que acontece conosco. Então quando nós pensamos nas angústias, é um texto assim de uma sensibilidade através do salmista, é um texto maravilhoso, é um dos textos que eu considero assim, um dos textos mais, em relação à angústia, que mais traduz a angústia em relação ao ser humano, em relação a você, em relação a mim. Vejam, ouçam bem o que diz a palavra. O salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Agora preste atenção, o que levou o salmista a angustiar-se, e que pode também levar a nós a nos angustiarmos diante da vida, diante das situações que nos são contrárias. Diz aqui, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Laços de morte me cercaram. O que quer dizer isso, laços de morte? Você sabe que para você pegar um animal para matar, primeiro você tem que amarrá-lo. Você tem que laçar, você tem que amarrar, você tem que imobilizar e depois então efetuar ali para que ele venha a morrer. Então o inimigo faz isso conosco. O inimigo ele vem sobre nós, e interessante, lá em João 10:10 diz que o ladrão vem somente o quê? Para roubar, matar e destruir. Mas Jesus completa o texto e diz, eu vim para que tenham vida. Então laços de morte me cercaram. O inimigo quer nos amarrar, nos deter, impedir o nosso avanço, impedir que nós saiamos das suas garras, para fazer de nós aquilo que ele fez com Pedro. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, aliás, tema para a nossa meditação, foi tema para a nossa meditação na escola dominical desse dia, pela manhã, quando diz ali que Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então o inimigo ele quer isso, e conforme Pedro depois escreve na sua carta, e diz que
o diabo anda em derredor e ruge como leão, buscando alguém para tragar. Então vejam aqui que esse texto fala-nos das angústias do inferno. Um detalhe só: no inferno só tem pessoas condenadas. E se essas pessoas são condenadas sem a possibilidade de saírem de lá, que já estão condenadas por terem rejeitado a Jesus, por terem rejeitado o Salvador, então essas pessoas estão angustiadas. Então o salmista, ele diz: angústias do inferno. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte, minha ouvinte, você que me assiste neste momento, pense nisso: angústia do inferno, onde só há pessoas condenadas. Satanás não está lá ainda, mas ele irá, porque ele será lançado no inferno. Satanás, a morte e tudo que rejeita a Deus será lançado no inferno. Então percebam que essa angústia é de uma intensidade tão grande que ela nos lança ao chão, porque percebam que a palavra de Deus diz: se apoderaram de mim, angústias do inferno se apoderaram de mim e caí em tribulação e tristeza. Então a angústia, a primeira coisa que ela faz é lançar a pessoa ao chão. Quer dizer, a pessoa não tem mais condições de se levantar. É provável que você tenha passado pela angústia na sua vida. Então você esteve, de repente se entrou no seu quarto. Conforme nós dissemos inicialmente, angústia quer dizer, é o apertamento. Quer dizer, quando você não encontra espaço, você não tem espaço. Jesus, quando esteve ali no Getsêmani, diz ali que a tristeza de Jesus foi tão grande, que diz: eu estou triste até a morte. A angústia de Jesus, a agonia de Jesus ali na cruz, porque ele estava ali no Getsêmani, porque ele estava a caminho da cruz. Ele estava a caminho de morrer por nós pecadores, por mim, por você. Então Jesus haveria de assumir, como assumiu, os pecados de nós todos. E diz a palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Então angústias do inferno se apoderaram dele. E foi a grande bênção, porque se Jesus não tivesse sido angustiado conforme ele foi, e diz o texto que até mesmo o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, tamanho era o seu sofrimento, tamanha a intensidade da angústia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste nesse momento, pense nisso. A angústia pode se apoderar de quem quer que seja, mas a confiança nos livra. Percebam que a palavra de Deus nos diz que Ezequias era um homem que confiava no Senhor. Então, se ele confiava no Senhor, ele dependia do Senhor. E diz ainda o texto, porque Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então Ezequias, ele tinha uma base na sua vida. Então quando ele entrou em angústia em função do exército assírio, ele tinha essa base em sua vida. Ele sabia em quem estava crendo. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, diz: não te estribes, não te ampare em seu próprio entendimento. Então nós não podemos achar ou entender que nós mesmos podemos nos ver livres da angústia do inferno. Só o Senhor Jesus. Então, quando ele se apegou a Deus, quando ele passou a guardar a palavra, e diz assim,
Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. E rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. E mais tarde, nós vamos ver que ele lutou também contra os filisteus. Mas quando, nós voltamos ao texto do capítulo 32 do livro das Crônicas, diz que depois destas fidelidades, depois dessas reformas, depois dele se apresentar como alguém que crê em Deus, que se apega a Deus, que observa a sua palavra, veio então que a aprovação. O rei Senaqueribe estava ali. Interessante, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, capítulo 11, após Jesus ter passado pelas provações, e diz a palavra que veio o anjo e ali consolou a Jesus, mas dizia, e o diabo o deixou, mas diz o quê? O deixou por um pouco de tempo. Então, quando a gente percebe que a gente está bem, está tudo legal, e a vida continua, e a gente está na presença de Deus, mas de repente, o inimigo, quando percebe isso, mas esse cara está muito apegado a Deus, está muito compromissado com a sua palavra. E o diabo não gosta disso. Então ele vem. Diz a palavra que o diabo deixou Jesus por um pouco de tempo. Mas onde diz Pedro que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, o Salmo 34, 7 diz, mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então, derredor é um pouco mais longe, mas mais perto de nós estão os anjos do Senhor, porque eles são ministros de Deus a favor daqueles que herdam a salvação. Muito bem, então o rei Ezequias estava diante de uma situação muito difícil, porque o exército ali estava. Senaqueribe, através de Rabsaque, que era o seu comandante do seu exército, e o diabo tem seus anjos, que são a serviço do diabo, são aqueles, 1/3 dos anjos saiu da presença de Deus, pecou, e com o diabo foram lançados à terra. E interessante que diante daquilo, Ezequias, ele entra no templo que ele abriu. Estão lembrados no capítulo 32 do livro das Crônicas, quando ele chegou no governo, no reinado, o templo estava fechado, ele mandou abrir, mandou reformar. Então, na nossa vida, nós temos que abrir os nossos corações. E diz que o rei abriu o nosso coração. E diz a palavra que quando o rei entrou na presença do Senhor, diz que ele rasgou suas vestes, lançou cinza sobre si, porque era um sinal de total, diríamos, impossibilidade de por si só fazer alguma coisa, sinal de arrependimento, sinal de tristeza, da própria angústia. Mas Joel fala no capítulo 2:13 que nós devemos rasgar os nossos corações. Não adianta rasgar vestes, porque haja tecido também, né? Para a gente ter aí vestes. Então diz, rasgue o seu coração diante de Deus, isto é, se arrependa, se converta ao Senhor, volte para o Senhor. Então o inimigo quer fazer o quê? Quer distanciar-nos de Deus. Mas Ele é a razão do nosso viver. Então quando o Rabsaque chega ali com seu exército, e o profeta Isaías, então Ezequias entra na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, o profeta Isaías diz para ele, não temas, porque esse aí já está vencido. O inimigo já está vencido em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, diz o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que os filhos de Deus, os servos de Deus, eles venceram o diabo através do sangue de Jesus e através da palavra. E quando Ezequias chamou o profeta Isaías à sua presença, o profeta Isaías era a boca de Deus. O profeta era a boca de Deus. E a boca de Deus disse para o rei Ezequias, não temas. Há um detalhe. Costuma-se dizer que na Bíblia há 365
em 365 oportunidades está a frase não temas. Não é verdade. Pastor, agora eu me esqueço o nome dele, mas ele fez uma pesquisa, porque eu também nunca pesquisei isto. Nunca fui a palavra para ler. Será que tem 365? Vamos ver lá, não tem. Tem 94 vezes. A palavra não temas, ou então não temais, e assim por diante. Então não tem 365 dias, porque as pessoas querem dizer assim, não, tem 365 vezes, uma vez por dia. Mas independe, ele diz o seguinte no seu comentário, se tivesse a palavra, a expressão não temas, apenas uma vez na Bíblia já seria suficiente. Porque não temas é para toda a nossa vida. Não precisamos ter repetido 365 vezes a palavra não temas, porque basta temermos a Deus e Ele nos livrará dos nossos inimigos, como livrou o povo de Deus do inimigo. O inimigo vê, mas que Deus é esse que você confia, que Ezequias mandou destruir, destituir do templo e tal, e assim por diante. E aquele rei estava se achando tanto que eu assim, quem é o seu Deus? Apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele seguia para Damasco, ele estava indo para quê? Para prender, maltratar e para matar os discípulos de Jesus. Então, no caminho de Damasco, eis que se apresenta Jesus e diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que ele estava perseguindo? Quem o apóstolo Saulo estava perseguindo? Quem Saulo, aliás, não era apóstolo ainda, estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas Jesus toma as dores e diz, por que você me persegue? Porque quem persegue o povo de Deus está perseguindo Deus, o próprio seu Jesus. Por que me persegues? Porque persegue os meus filhos, os meus irmãos, os meus discípulos, os meus seguidores. Então o rei Ezequias, quando o profeta chegou ali, olha, não temas esse exército. E não precisou mesmo temer, porque Deus enviou apenas um anjo. Um anjo, não mandou a miríade de anjos, mandou apenas um anjo. E 185.000 soldados do exército assírio, do rei Senaqueribe, caíram em terra. Nosso Deus é poderoso. E é esse Deus, e é nesse Deus que devemos confiar. Confie nele. Ainda que a angústia venha ao nosso coração, confiando nele, ele nos livrará. E eu quero encerrar essa mensagem retornando ao Salmo 116, porque imaginemos nós, o rei Ezequias, com a morte ali daquele exército inimigo, que alívio, ele estava num sufoco muito grande, e de repente veio o alívio ao seu coração, ao seu povo. Imaginemos nós, aquele povo agora cantando, louvando, adorando, reconhecendo Deus como Deus Todo-Poderoso, como o único Deus, digno de ser louvado. Então, Salmo 116, depois de dizer o seguinte, angústias do inferno se apoderaram de mim, então diz, versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma, assim como o Senhor livrou Ezequias e o seu povo. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela, Ele cuida dos simples, achava-me prostrado, e diz, e Ele me salvou, e diz ainda a palavra, volta, ó minha alma, ao teu sossego. Para quem estava angustiado, agora vem o sossego, agora vem o alívio, não mais angústia. Deus intervém na vida daquele que confia nele de todo o seu coração. Você confia em Deus? Deus te abençoe, Deus te ajude.
o alívio virá para você que está angustiado, porque Deus haverá de intervir e afastar o inimigo, aquele que te prostra, que te leva ao chão, e fará com que você se erga, porque a vida continua, mas continua na dependência de Deus. Que Ele te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai eterno, graças te rendemos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor Deus luta pelas nossas causas. Nós sabemos que sozinhos não podemos, ó Deus, ir adiante, o inimigo está sempre nos cercando, mas o Senhor, o Deus, está conosco. Não temos que temer ninguém, não temos que temer o inimigo, nós temos sim que estar perto de Ti, estar na dependência do Senhor, porque o Senhor vela pelos simples, o Senhor cuida de nós. Então, ó Deus, louvado seja o Teu nome, pelo alívio que Tu nos dás, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, das pressões desse mundo que quer, ó Deus, colocar-nos no chão, quer colocar-nos impossibilitados de caminhar, de louvar, de adorar o Teu santo nome. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, não sei qual o problema pelo qual está passando. Essa pessoa, Deus, que nos assiste, querida também, ó Pai, tem misericórdia, alivia seu coração, mostra, ó Pai, pela Tua palavra, que é confiando no Senhor, que é entregando nossas vidas a Jesus, é que nós encontramos o verdadeiro alívio para a nossa alma. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado e Deus abençoe seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou, tanto bem ou quanto mal. Oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não,
Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quanto bem ou quanto mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Amém, Jesus. Muito bem, estamos encerrando o nosso culto a Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Confie em Deus, entrega, diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confie em Deus sempre. Angústias certamente apoderarão da sua vida em momentos difíceis, momentos em que o inimigo poderá cercar-se de você, mas permaneça na presença do Senhor, apegue-se ao Senhor, atenda a sua palavra e você sairá mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos a nossa reunião de oração online, então você poderá participar às 8 horas da noite, ok? Ainda continuamos sem a presença da igreja, mas online. Se Deus permitir, no primeiro domingo de fevereiro, nós retornaremos. Vamos esperar em Deus e que Deus abençoe sua vida. Uma boa noite para você. Vamos agora receber a bênção de Deus através da impetração. E agora, amados em Cristo Jesus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre o seu coração em qualquer momento, para que você aprenda a depender, a confiar, a viver na presença de Deus em qualquer circunstância. E Deus certamente abençoará a sua vida e te livrará das suas angústias. Que assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e que a sua semana seja uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.